Oi, gente! Eu sou a Giovana, professora de matemática, e você está no MateGil. Continuando a trigonometria no triângulo retângulo, nós falaremos sobre os ângulos notáveis e seus senos, cossenos e tangente. Normalmente, se é um ângulo que não é notável, você pode consultar uma tabela ou fazer na calculadora científica. Agora, para 3 ângulos notáveis e depois, consequentemente, seus correspondentes no círculo trigonométrico, você tem que saber o valor. Quem são os 3 ângulos notáveis? O 30, o 45 e o 60, tá? A gente vai, daqui a pouco, fazer a famosa tabelinha com os ângulos 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Mas eu acho que é legal você saber de onde vieram estes valores, certo? Então, eu começarei a aula justificando, demonstrando seno, cosseno e tangente destes 3 ângulos. Faremos isso rapidinho. Já deixei um triângulo ABC equilátero desenhado aqui, e aí eu quero que você preencha os ângulos. Pessoal, falou em triângulo equilátero, eu lembro que ele tem todos os ângulos iguais, todos os lados iguais e todos os ângulos. Então, 180 dividido por 3, nós teremos os ângulos de 60 graus. Vou colocar o 60 aqui, já tracei a AH. A AH é a altura do triângulo equilátero. Se é a altura, ela sai do vértice A, chega no lado BC, formando 90 graus. Então, eu já tenho 60, 90, para completar 180, temos 30 aqui em cima. Então, usando esse triangulinho retângulo, que é a metade do equilátero, a gente já prova seno, cosseno e tangente de 30 e de 60, tudo bem? Eu quero deixar aqui o triângulo equilátero de lado L, e aí, se o lado é L, quanto vai medir HC? HC, que é a altura do triângulo equilátero, chega dividindo a base BC ao meio. Então, aqui eu tenho L sobre 2. E nós sabemos também que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Podemos demonstrar essa altura por área, tá? Supondo que nós não vamos usar o seno e o cosseno para demonstrá-la. Então, a gente faria por área. Mas não é do meu interesse fazer isso neste momento. Então, se eu já tenho a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, que é esse cateto aqui, o cateto adjacente ao 60, que é L sobre 2, e a hipotenusa, a gente já consegue montar. E para agilizar, não me alongar demais, eu já vou lembrar também da propriedade que nós falamos umas 2 aulas atrás. Se alfa e beta são complementares, nós temos que o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa, né? E temos também que a tangente de um será o inverso da tangente do outro. Então, você poderá verificar isso aqui. Veja, vou começar pelo seno de 30. O seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, cateto oposto, L sobre 2, hipotenusa é L. Então, você mantém a fração de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso da de baixo vai ficar 1 sobre L. Então, eu tenho seno de 30 que deu meio, certo? Mas o seno de 30 vai ser o mesmo que o cosseno de 60, que é o cateto adjacente ao 60 sobre a hipotenusa. Então, eu tenho aqui o seno de 30 e o cosseno de 60. Agora, a gente pode fazer o cosseno de 30. Cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ficou L raiz de 3 sobre 2 dividido por L.
E aí, de novo, mantém a fração de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, nós teremos raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. E por fim, faremos a tangente. A tangente de 30, e aí você escolhe, pode usar seno sobre cosseno ou pode usar cateto oposto sobre cateto adjacente. Como eu já calculei seno e cosseno aqui em cima, vou usar os valores numéricos direto, tudo bem? Então, meio sobre raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos meio vezes o inverso disso, que vai dar 2 sobre raiz de 3. Então, deu 1 sobre raiz de 3. E aí, nós vamos racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, a tangente de 30 deu raiz de 3 sobre 3. Aí, a tangente do 60 é o inverso disso. Eu posso usar o inverso daqui ou daqui. Eu vou ser espertinha e usar o inverso do 1 sobre raiz de 3 para ficar mais fácil, tudo bem? A tangente de 60 é o inverso da tangente de 30. Então, vai ser, se a tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3, inverte essa fração. Vai ficar raiz de 3 sobre 1, que é o próprio raiz de 3. Tudo bem? Então, aqui nós justificamos, demonstramos seno, cosseno e tangente do 30 e do 60. Agora, eu vou fazer isso para o 45. Agora, nós vamos utilizar o quadrado aqui já desenhado para demonstrar seno, cosseno e tangente de 45. Quadrado tem todos os ângulos retos de 90 graus. A diagonal é também bissetriz do ângulo de 90 graus. Então, divide o ângulo de 90 ao meio. Teremos, portanto, 45 graus. Aí, nós podemos fazer um Pitágoras e mostrar que a diagonal do quadrado é igual a L raiz de 2. E agora, gente, é só você utilizar as medidas indicadas aqui para calcular o seno, cosseno e tangente de 45. Então, seno de 45 é o oposto L sobre a hipotenusa L raiz de 2. Perceba que L dividido por L deu 1, então temos 1 sobre raiz de 2, que racionalizando ficará raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 também é L dividido por L raiz de 2. Então, o seno e o cosseno de 45 são iguais. E, por fim, a tangente de 45. Ali, a tangente de 30, eu já usei os valores numéricos. Aqui eu vou usar literal. Se a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, nós vamos ter L sobre L, que vai dar 1. Então, agora, nós organizaremos esses 9 valores na tabelinha. Temos aqui uma tabelinha com seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis 30, 45 e 60. E aí temos várias musiquinhas, várias dicas para vocês preencherem a tabelinha. Eu não vou cantar nenhuma aqui porque vai ser bafão demais, né? Então, normalmente vocês fazem assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo dividido por 2, tudo dividido por 2. Colocou aqui. E raiz em todos os numeradores. Só que raiz de 1 é 1 mesmo, não precisa escrever. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 mesmo. E aqui nós teremos raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Montada a tabelinha, só partir para os exercícios agora. Eu separei para fazer com vocês um exercício da FUVEST. Obtenha o valor de x na figura. Então, nós temos um triângulo retângulo ABC, particionado aqui por CD, que é um segmento de reta, e temos os ângulos indicados na figura. X é esse cateto aqui. Antes de eu me preocupar com o x, eu vou me preocupar com os ângulos. Se eu tenho um ângulo de 60, qual vai ser
a medida deste ângulo aqui em roxo. Se eu tenho 60, falta 120 graus para completar 180. Então, aqui nós temos o 120. Como esse mais esse mais esse também dão 180 juntos, eu já tenho 30 mais 120, 150. Então, falta 30 graus. Logo, nós vemos que aqui dois ângulos são iguais. Então, o triângulo ADC é isósceles. ADC é isósceles. Isósceles, portanto, possui dois ângulos iguais e dois lados iguais. Este lado é igual a este lado. Se o AD mede 100, então o DC também medirá 100 graus. Desculpe, 100. Aqui é só 100, tá? Não tem centímetros ou metros, tá? 100 unidade de medida. E agora, a gente vai poder calcular o x que foi pedido. Eu tenho o x, que é cateto oposto ao 60, e tenho 100, que é a hipotenusa. Com cateto oposto e hipotenusa, o que você usa? O seno de 60. Então, o seno de 60 será igual a x sobre 100. Lembra lá da tabelinha? Qual o valor do seno de 60? Volta aqui, ó. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo, nós teremos raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 100. Posso mandar este 100 aqui multiplicando e terei, portanto, x igual a 100 raiz de 3 sobre 2 e o 100 dá para dividir por 2. Então, teremos 50 raiz de 3. Aqui está sem unidade de medida porque o exercício original também ficou sem unidade de medida. Espero que tenha gostado e para saber mais, assista os próximos